E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E escureceu-se o sol e o ar com a fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre eles um rei, o anjo do abismo. Em hebreu tem por nome Abadom, e em grego Apolion. Um ai passou, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles, e assim vi os cavalos em visão, e os que sobre eles montavam, tendo couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 males foi morta a 1/3 parte dos homens.
homens pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas davam dano. E os outros homens que não foram mortos por estes males não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos.